A paz do Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus, com a graça do Espírito Santo, Deus tem uma palavra para nós. O Senhor vai continuar falando conosco. Não é? Você que vai entrando, chama os crentes, compartilha aí, divulga nos teus grupos e o Senhor vai falar conosco. Vamos orar? Querido Senhor, nosso Pai, nosso Deus que está nos céus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, quero agradecer, Senhor, essa oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar o texto da Tua palavra, Senhor. A palavra sagrada e poderosa. Fala conosco, abre a porta da palavra, vá avivando, vá inquietando os irmãos, verificando a igreja, vá salvando, Senhor, as almas, vá abençoando também as outras pregações nesse dia, nessa noite. Abençoa cada irmão e irmã, vá confortando as famílias, dando ânimo, dando força. Fica conosco, abre a porta da palavra, perdoa nossos pecados, nos ajuda. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro crendo e já te agradecendo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos meditando no livro do profeta Jeremias. Estamos no capítulo 9. Terminamos o capítulo 8 e vamos começar o capítulo 9, viu? São 26 versículos, 4 versículos a mais do capítulo 8. E Deus vem falando conosco, o Senhor vai nos alertando e está sendo uma bênção, amém? Vai chamando os crentes, prepara o teu coração, Deus tem uma palavra para nós. Capítulo 9. Quando a gente começa a estudar o capítulo, eu estou lendo o capítulo inteiro, que é o texto. A gente vai destrinchando todo o texto, o contexto, né? A história e o que é que o capítulo está nos ensinando. E aqui, no capítulo 9 de Jeremias, é a continuação da tristeza dele devido o destino que Judá iria receber por causa dos seus pecados. É natural, nós, como servos do Senhor, Deus Altíssimo, a gente vê o destino dos desobedientes, dos rebeldes que não se arrependem, não se convertem, não querem acordo com Deus. E o Espírito Santo de Deus vai nos alertando. E é nítido como o profeta Jeremias, a gente também sentir a tristeza, sentir a dor. De Jeremias queria ir para longe, queria para o deserto, para justamente não ver a catástrofe, o mal que o povo de Judá ia receber. Então isso é natural, de tanto avisar, de tanto repreender, de tanto alertar, as pessoas fazem ouvidos de mercadores e desprezam a palavra do Senhor. E naturalmente que a punição chega e o destino é terrível, né? Assim foi Jeremias. E no capítulo 9 é a continuação da tristeza do homem de Deus. Ah, se minha cabeça se tornassem águas e meus olhos numa fonte de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ah, se eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de alevosos. Estende a língua como se fosse seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e a mim não conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo e não confieis em nenhum irmão, porque todo irmão não faz mais do que enganar e todo amigo anda caluniando. Versículo 5. Zombará cada um do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam sua língua a falar a mentira. Andam se cansando em praticar a perversidade. Tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles, fala enganos, cada um fala palavras de paz com o seu companheiro, mas no seu interior há armas ciladas. Porventura, por estas coisas não os visitaria, diz o Senhor, ou não me vingaria de gente tal como esta?
Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas, nem se ouve mugido de gado, desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. Farei de Jerusalém montões de pedras, morada de dragões, e das cidades de Judá farei uma desolação, de sorte que não haja habitante. Quem é o homem sábio que entenda isto? A quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como um deserto, sem que ninguém passe por ela? Disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que publiquei perante sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram de acordo com ela. Antes andaram segundo o propósito do seu coração, e após os Baalins, o que lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: darei de comer olosna a este povo, a losna, darei de comer a losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel, e os espalharei entre nações que não conheceram, nem eles, nem seus pais, e mandarei a espada contra eles, até consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham, e mandai procurar mulheres sábias, para que venham também, e se apressem e levantem seu lamento sobre nós, e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas, e nossas pálpebras destilem águas, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram nossas moradas. Ouve, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todo circuncidado com o incircunciso. O Egito, Judá, Edom, os filhos de Amon, Moabe, todos os que cortam o canto do cabelo e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. A paz do Senhor para a nossa irmã Carmilúcia, que está aí também. Pai do Senhor amado. Assim, são os 26 versículos. Se Deus permitir a gente destrinchá-los, nós vamos comer todos eles. Se não, com a graça do Senhor, a gente vai até onde Deus manda, não é? 1 hora aqui de ministração da palavra. Às vezes eu estou passando, né? Estou chegando até 1h20, 1h30. E quando eu vou editar o vídeo, aí eu diminuo, né? Aquilo que não é essencial, eu corto, aí edito e compartilho também no Facebook. E se Deus permitir, vamos destrinchar esses versículos da parte do Senhor. Irmãos, Judá estava na decadência espiritual muito grande. Judá estava pior do que Israel, assim diz aqui no livro de Jeremias, os primeiros capítulos. Judá viu o que Israel fez, recebeu a punição e fez pior, não se arrependeu. 40 anos Jeremias pregando. Pregou aqui no começo, diante do governo do rei Josias. No 13º ano do reinado dele, Deus chamou Jeremias. Jeremias viu a calamidade que o povo ia receber da parte de Deus devido aos seus pecados.
O povo não se arrependeu, o povo mereceu a punição de viver 70 anos na Babilônia. Quem viveu, viveu, né? Quem morreu, morreu. E muitas crianças que cresceram na Babilônia viram todo o desadouro de estar na terra estranha. E pior ainda, Deus levantou Ezequiel na Babilônia, se Deus permitir, a gente entra no livro de Ezequiel, e muitos ainda na Babilônia desprezavam Deus. Pouquíssimos, né? Quando depois de 70 anos eles regressaram para a terra de Jerusalém, pouquíssimos voltaram, muitos ainda ficaram. Os remanescentes, fiéis a Deus, foi que voltaram para Jerusalém. No livro de Esdras diz essa história. Mas enquanto isso não tinha acontecido, as lições tremendas que Deus nos dá, na época agora da igreja, um povo rebelde, feita essa geração de Judá, a gente vê nos nossos dias, pessoas desobedientes, ingratas, se desviaram da fé, não adoram Baal, mas adoram outras religiões, adoram outros guias espirituais, outros ídolos, né? E Deus condena tudo isso. E a mesma rebordosa que Judá recebeu por tal apostasia, tal idolatria, todos recebem, porque Deus abomina tudo isso. E se não se arrepende, recebe a mesma punição. Aí aqui é o alerta para quem se desviou da fé, não é? Deus nos dá a oportunidade de a gente pregar, anunciar a palavra e o juízo de Deus para que se arrependa enquanto tem tempo. E Jeremias está aqui nas suas lamúrias. Ah, se minha cabeça se tornassem águas. Ele está falando de uma forma poética. E meus olhos numa fonte de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Por que ele está dizendo isso? Porque faltava lágrimas para o profeta. Queria que a cabeça dele fosse uma fonte de água, se derramasse, os olhos fossem uma fonte de lágrimas. Ele ia chorar de dia e de noite, porque chorou tanto, gemeu tanto, suplicou tanto diante de Deus, mas era irreversível. Por quê? Deus não quis reverter? Não, o povo que não queria ceder à vontade do Senhor. Então era irreversível para o povo de Judá, igualzinho nossos dias. É Deus que quer castigar? Não. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Já diz aqui no profeta Ezequiel. Deus quer que se arrependa. Mas quem não se arrepender morrerá, né? Veja Ezequiel capítulo 18, versículo 32, para confirmar o que eu estou dizendo aqui. O que é que Deus diz na boca de Ezequiel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus diz o quê? Convertei-vos, mude de pensamento, mude de direção, mude de visão, saia do espírito imundo e venha para o Espírito Santo de Deus. E vivei, vivam. O desejo de Deus é vida, não é morte. Deus não quer que morra. Deus quer dar vida. Porém, Deus proibiu Jeremias de orar por esse povo. Está no capítulo 7, no versículo 16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque não te ouvirei. Não vês o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Aqui Deus fala que esse povo estava oferecendo sacrifício à rainha dos céus, que era Astarote, vivendo nas orgias, na idolatria. Aí Deus disse, não ore a mim por esse povo, nem clame, que eu não vou te atender, não me importune não. Então Existem pessoas que elas estão pecando para a morte. E que eu e você não devem nem clamar a Deus por essas vidas, como Jeremias está sendo repreendido por Deus. E, obviamente, se eu não posso clamar a Deus, se eu não posso ajudar da forma humana e nem tampouco clamar ao dono do céu, da terra e do mar, o dono da vida e o dono da morte, acabou. A única saída de esperança é Deus e eu não posso clamar nem a Ele, que Ele rejeitou uma geração tão corrompida. Qual é o destino? Chorar. E Jeremias estava como? Não tinha nem mais lágrimas para chorar. Porque Deus proibiu ele de clamar a Deus. Deus proibiu por um certo grupo de pessoas pecaminosas, blasfemadoras. É o único pecado que não há remédio para sarar. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então não tem como Deus ele perdoar quem zomba, vai injuriando, vai ridicularizando o Espírito Santo dele. E quando a gente vai orar por certas pessoas
e que o Espírito Santo manda a gente parar, nem continue. Então Jeremias estava querendo o quê? Que seus olhos se tornassem fonte de lágrimas. Ele queria ter mais lágrimas para chorar, porque não tinha mais como chorar. Isso fazia gemer. Ele diz, então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo, os meus descendentes, tantos que vão morrer, eu choraria. Preste atenção, quantos pernambucanos estão morrendo, quantos brasileiros que a mídia notifica, o que a mídia não notifica, quantos conterrâneos nossos, eles estão morrendo. E é porque Deus quer? Não, porque vive no pecado. Romanos 6:23. O salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eles não aceitam Jesus. Creem em Jesus da boca para fora. Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim. A alma não deseja obedecer os mandamentos do Senhor. Não. E você vê, morrendo disso, morrendo daquilo, desastre disso, desastre daquilo, morrendo no trânsito, morrendo de coronavírus, morrendo de outras doenças, morrendo de assalto, de bala, de faca, de ataque fulminante, de tragédia aérea, de navio. Do jeito que a morte vem levar, a morte leva. E Jeremias estava sentindo esse mesmo pesar, filha do meu povo, os mortos. Eu sei que essas pessoas morrem, todo dia morre gente. Então como é que eu vou dobrar meu joelho e clamar a Deus pelas essas pessoas que vivem transgredindo, por essas pessoas que vivem em desobediência, blasfemando, injuriando, escarnecendo? Quando clamar a Deus, Deus não responde, Deus não livra. Os ladrões saem para assaltar e morrem no assalto, dá de cara com o policial e mete tiro e o ladrão acaba morrendo. Ou o ladrão acerta aí um pai de família, uma mãe de família e acaba assassinando. E a gente vai dizer que, meu Deus, eu oro, eu digo por mim, fazendo ali em vigílias, orando, intercedendo, e quando o dia amanhece, que a gente começa o noticiário, morre A, morre B, morre perto de casa, morre conhecido. Meu Deus, mas eu não orei para que o Senhor salvasse, o Senhor tivesse misericórdia, repreendesse o espírito da morte. Só que aqui o Senhor vai nos ensinar que a uns Deus já deu, olha, o checkmate. Deus está dando a última oportunidade. Devido à vida pecaminosa, o copo transbordou de transgressão. Veja o que diz em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, Deus falou para Abraão. Uma revelação tremenda para a gente entender quando alguém não escapa mais da punição de Deus. E uma das punições aqui é a morte, não é? Gênesis capítulo 15. E o versículo 14 e o versículo 16. Capítulo 15, versículo 16. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus está falando para Abraão, de que a descendência de Abraão seria escrava, né, que foi no Egito, e a quarta geração voltaria para essa terra. Foi quando Deus cumpriu, né, através de Moisés, deu a terra de Canaã. Mas olha o que Deus disse. Porque a medida da injustiça, da corrupção, da deslealdade, da falsidade dos amorreus, certo grupo, não está ainda cheia. A Bíblia ensina o quê? É como o copo. A transgressão, tipo de injustiça, ela vai enchendo, enchendo. E quando transborda de tanto pecado, chega o basta de Deus. Basta. Lembra do Egito? 430 anos. A descendência de Abraão ficou escrava. Até Deus ouviu o clamor através de Moisés e com Arão libertar o povo dele que era escravo no Egito. Depois de 430 anos foi um basta de Deus. A medida de Faraó ou dos faraós dos egípcios chegou, transbordou e chegou o basta de Deus. Então a Bíblia aqui nos ensina nessa interpretação que existe medida, irmãos. Enquanto não chega a medida de pecado, de injustiça, de crimes que as pessoas cometem, Deus vai dando chance, oportunidade. Mas cada chance, cada oportunidade que Ele dá, as pessoas avacalham, as pessoas brincam com Deus, vivem 24 horas desprezando o Senhor. Irmãos, 24 horas. A gente aqui só está com 1 hora e 10 para orar, meditar, estudar a palavra. Essa aqui é a gente via internet. Mas cada um com Deus tem o seu particular.
E os outros que Deus dá oportunidade? São 24 horas, irmão, de meia-noite a meia-noite. Deus é desprezado. O que é mais atrativo são as coisas do mundo, plena pandemia, e Deus está nem lembrado. Olha, o governo, eu vi o prefeito Geraldo Júlio falando dessa pandemia, e em nenhum momento ele fala de fé. O governador Paulo Câmara é outro, pior ainda. E a gente vê que esses governantes, só Deus, irmãos, porque não lembra de Deus não, de fazer o povo orar, jejuar, clamar a Jesus, para que venha cura, irmãos. Os governantes. Por isso que Deus levantou Jeremias contra os governantes que eram corruptos, que estava levando o povo levianamente, e Deus era contra. Quantos governantes Deus não é? Esquece da existência de Deus. Esquece que o Senhor é um Deus vivo e Ele pode sarar, Ele pode curar. Lembra não. Então eles estão o quê? Na palma da mão do Senhor. E ai desses governantes, viu, irmãos? Ai desses que não dão valor à existência de Deus, que Deus é poderoso para curar no nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então Jeremias, ele queria ter lágrima, ele queria chorar, mas diante de tanta corrupção, a medida do copo de Judá transbordou. É assim que o fim chega para uma pessoa, uma família, uma nação, enfim. É quando a medida dos pecados transborda, como os amorreus. Transbordou, chegou a cobrança, chegou o fim, chegou o basta de Deus. É quando Deus revela sua ira, conforme Romanos 1,18, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda injustiça, toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em mentira. Essa palavra é tremenda, aleluia. Para você entender os sentimentos de Jeremias, o estado emocional, psicológico dele, o estado espiritual, tantos mortos do seu próprio povo, que ele ia contemplar, e não é fácil, né? Mas por quê? Não se arrepende. Versículo 2. Ah, se eu tivesse no deserto. O deserto é o quê? Desapovoado, lugar estéril, lugar impróprio para plantar, para cultivar, só tem montanhas, só tem areia, escorpiões, serpentes, lugar árido, durante o dia, o sol escaldante, durante a noite, um frio de rachar a cabeça. Isso é o deserto. E Jeremias disse, se eu tivesse no deserto, se eu tivesse num lugar despovoado, um lugar inabitável para o ser humano, um lugar estéril, não tem como eu plantar, não tem como eu colher, um lugar que só tem areia, sol quente durante o dia, frio durante a noite, montanhas, escorpiões, serpentes. Eu preferia este lugar de Jeremias. No deserto, uma estalagem de caminhantes, os viajantes que passavam ali. Jeremias está dizendo, nesse deserto eu queria ter uma estalagem, um abrigo, para sair daqui, para não ver. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, ia me separar do meu próprio povo, que não dá ouvidos à voz do Senhor. Porque todos eles são adúlteros. O que é adultério, irmãos? O que é adultério? Adultério é falsificação. Quando existe um adultério conjugal, o marido trai a esposa, ele falsificou. A esposa traiu o marido, falsificou. Colocou outro no lugar do marido, que não é o marido. Existe o adultério na gasolina, em roupas, em objetos, né, calçados. Adultério da água, adultério de tantas outras coisas. O adultério não é só conjugal, né? E Jeremias diz que todos eles são adúlteros, são falsificadores, começando dos escribas. Olha aqui no capítulo 8 que a gente leu, no versículo 8, Jeremias 8:8. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Até o escriba, que era o doutor da lei, era falso. E coloca falso nisso. Isso, meu Deus do céu. No capítulo 6, Deus também repreende aqui, no versículo 13, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza,
E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Veja, começando dos guias espirituais, todos eles falsos, todos hipócritas, todos atores, fingindo uma religião que não vive. Jeremias está dizendo, todos eles são adúlteros, são falsificadores. Os escribas doutores da lei falsificando a lei de Deus. Sacerdotes que era para interceder pelo povo, guiando o povo, falsamente. E os profetas, profetizando paz, sem Deus mandar. Todos eles são falsos. E são adúlteros, um bando de aleivosos, traiçoeiros, covardes, enganadores. O espírito do diabo estava atuando no adultério, que é a falsificação, e no engano, na corrupção, na trairagem, na covardia. Esse era o espírito do diabo atuando na vida dessas pessoas. E porventura a gente está vendo alguma coisa diferente, hein? Para os sacerdotes dos nossos dias, bando de mentirosos, enganadores, falsificadores da palavra, e o povo vai atrás, viu? O povo gosta. O povo gosta porque, olha o que Deus disse aqui, olha. No capítulo 5 e o versículo 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E meu povo assim o deseja, meu povo gosta. Mas que fareis ao fim disto? Olha o que Deus está dizendo. Meu povo gosta. Meu povo gosta da picaretagem. O meu povo gosta da safadeza. O meu povo gosta das mentiras. Eles gostam. Eles gostam. E Deus não sabe não, é? Pleno século XXI, no meio da igreja, no meio do povo. Deus sabe quem gosta, irmão. Gosta dos movimentos aí, gosta. E assim são enganados, são levados a essa picaretagem de Satanás através de muitos falsificadores. Veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 11. E depois de 2 Tessalonicenses 2. Olha aí o que Paulo revela para a igreja de Corinto, com esses falsificadores da palavra de Deus. Capítulo 11, versículo 12. Mas eu o faço e continuarei a fazê-lo, para não propiciar ocasião àqueles que procuram ser iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, mensageiro de Jesus. Nisto não há nada de surpreendente, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não admira, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, mas o fim deles será conforme suas obras. Qual é o fim? Lago de fogo. Mentindo, vão cair na mentira. Enganando, serão enganados. Paulo diz a Timóteo que os enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E assim está revelado, irmão. Satanás se transfigura em anjo de luz. E ele envia mensageiros como na época de Jeremias. E assim é na época da igreja do Senhor. Falsos apóstolos. O apóstolo é aquele que viu Jesus, que andou com Jesus. Isso é um apóstolo. Quantos apóstolos a gente está vendo aí, irmão? Não existe mais apóstolos. Não existe isso, não. E muitos estão se ungindo apóstolo de Deus. Isso é conversa mole. Porque apóstolo não tem mais não. O último foi Paulo, que onde ele se encontrou com Jesus. E um apóstolo é aquele que testifica de Cristo, é uma testemunha ocular do Senhor. Matias entrou no lugar de Judas porque Matias conheceu Jesus, viu Jesus. Os 3 anos do ministério do Senhor. Matias estava ali, colado, era um discípulo. Por isso que ele entrou no lugar de Judas para ser um apóstolo. E Paulo se tornou apóstolo por Deus, porque Jesus, em Atos 9, se encontrou com ele no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí o Senhor comissionou ele para o apostolado, para pregar a palavra para os gentios, além do povo judeu. Então, depois de Paulo, não tem apóstolo, irmãos. Alguns eram apóstolos na época de Paulo, porque também tiveram encontro com o Senhor. Mas fora isso, não tem, são pastores, não é? Evangelistas, o que a Bíblia ensina. E apóstolas, e presbíteras. Eita, tá assim, ó. Pastoras, não é? Vão se ver com Deus. Mas aqui Paulo diz, um bando de falsificadores, um bando de fraudulentos, um bando de adúlteros, transfigurando-se, dizendo que é de Deus, que tem o Espírito Santo. Vai pegar em bomba, irmãos.
Mateus 7,22, Jesus diz, naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, em teu nome nos expulsamos demônios, em teu nome nos fizemos muitas maravilhas. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Assim o Senhor vai pegar todos eles. 2 Tessalonicenses capítulo 2, por que é que Deus deixa isso acontecer? Paulo aqui, usado pelo Espírito Santo, escreve à igreja e Deus fala conosco. A respeito do anticristo, Paulo diz o que Deus fala. Versículo 9. Aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Já começa aqui. Satanás opera sinais, não é? Faz poder, sinais, prodígios, tudo de mentira, tudo de ilusão. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por que eles perecem? Porque eles morrem. Porque eles acreditam em toda mentira. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Rejeitaram o amor da verdade. Por isto, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Deus envia, irmãos, a operação desse erro, dessa mentira, desse engano, desse adultério, para que creiam na mentira. É o próprio Deus que desprezou a verdade. Então diz, acredita aí na mentira de Satanás, não te livro não, a fim de que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Por que acreditar na mentira? Porque vem iniquidade misturada aí, ó, misturada, comida azeda, jogando açúcar, igualzinho a Sansão com um leão, e tinha o mel no leão, o leão que ele matou. Sansão nazireu, não podia tocar em defunto, não é? Beber vinho. Sansão foi lá, tocou no mel, comeu mel, irmãos, dançou, estava no colo de Dalila, contou o segredo dos filisteus, foi ali, ela cortou os cabelos, né? Tá Sansão com os olhos furados, tratado como um palhaço, e lá depois, na frente, que ele orou a Deus, pediu misericórdia, Deus teve, e Sansão acabou matando, derrubando as torres de Dagon. Mas não era isso, não era o propósito de Deus para Sansão, mas Sansão vacilou. Assim, muita gente, irmãos, está caindo. Aí no versículo 13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por Deus vos ter elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Permanecer firme, irmãos. Jeremias estava enfrentando os adúlteros. Jeremias disse, o meu povo só tem adúlteros, é um bando de aleivosos, de enganadores, de falsificadores, de corruptos. Versículo 3, Jeremias 9:3. Estende a língua, olha, a linguana. São dois caixões, um para o corpo, outro para a língua. Estende a língua, ou seja, eles falam palavras como se fosse seu arco. Quando Deus assim, Deus quebra o arco do forte, Deus está cortando a língua, né? O arco aqui, a língua é no sentido figurado, como um arco, para a mentira. Então a língua como um arco vai disparar setas de mentira. E quando Deus está quebrando o arco do forte, Deus está cortando a língua do mentiroso. E Satanás é o pai da mentira, não é? João 8,44, ele é o pai da mentira. Fortalecem-se na terra, olha, são vigorosos, são esperançosos, são valentes, estão fortalecidos, robustecidos na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia. Veja, eles estão avançando de engano, de esperteza, de duplo sentido dos pensamentos, e a mim não conhecem, diz o Senhor. Não conhecem. Olha, Deus deu a bênção, Deus deu a herança, e esse povo não conhece Deus. Não se relaciona com Deus, não tem intimidade, não vive com Deus. E é muito sério, eu sempre falo isso. Quantas pessoas têm a língua aí como arco, que é felina, é mentirosa, não se esforçam para aquilo que é verdadeiro, só é malicioso, é malícia em cima de malícia, são espertalhões aqui, espertalhões. E não importa a classe social não, viu? Seja pobre, seja rico, não importa. Porque esse pecado aqui atinge qualquer classe social. Tem isso para dizer que é só pobre, que é só negro, não.
qualquer classe social. Quantos ricos não estão assim, enganando, cheio de malícia, cheio de adultério, falsificando tanta coisa. Aí guardai-vos cada um do seu amigo e não confieis em nenhum irmão. Preste atenção, se guarde, vá se precavendo, veja a receita dos céus para nós. Vigiem, se resguardem. Cada um se esconda do seu amigo. Irmãos, amigo é aquele que tem afeto, tem uma expectativa favorável do outro. Amigo cuida, amigo abriga, amigo protege, amigo ampara, amigo zela, amigo fala a verdade. Amigo é um companheiro, irmãos. E Provérbio 17:17, veja aqui o que Salomão escreveu, Provérbio 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. Veja aqui, ó. Abraão teve uma amizade duradoura, José, Moisés, Jonatas, Barzilai, Aicão, Ebed-Meleque, Jeremias 38, Paulo com Filemon e Barnabé e Epafrodito, em Filipenses 2:26. O amigo ama na adversidade, ou seja, no momento que você está enfrentando um adversário, seja desemprego, seja uma enfermidade, não é? Seja o próprio Satanás, a nossa carne, que é a nossa adversária, Gálatas 5:16, que a luta é contra a carne e o espírito, nossos próprios desejos são os nossos adversários. Estamos enfrentando uma adversidade. E o amigo ama na adversidade. Você tem uma pessoa que é amiga, um casal é amigo, qualquer momento é fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Isso é um casamento de amigos, entre um casal que são amigos. E na adversidade, o amigo ama o seu companheiro. Ele ama na adversidade, na luta, na briga que está enfrentando, seja com qualquer inimigo ou na prosperidade. E o irmão nasce para dar apoio e o conforto a um amigo em aflição. Coisa linda, não é? Jesus chamou a gente de amigos. Que coisa linda. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O Senhor chamou a gente de amigo. Eita, glória. Aleluia. João capítulo 15, não é? Ele disse que não ia chamar a gente mais de servo. No versículo 14, 13 e 14, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Então, quando a gente faz o que Jesus manda, Jesus diz que a gente é amigo. Ele nos considera como amigo dele, ele é nosso amigo. Dê glória para Jesus por isso. Já não vos chamarei de servos, de escravos, de empregado, funcionário, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos tenho chamado de amigos, de companheiros. Aleluia. Tenho chamado de amigos onde tem afeição favorável por vocês, respeito, que me guarda, que eu guardo vocês, que entendo, que me entende, que me compreende. Um amigo que protege, que ampara, que ama. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos revelei. E o Senhor não chama a gente de servo, não. Chama de amigos. Mas Jeremias está dizendo, da parte do Senhor, guardai-vos cada um do seu amigo. Não de Deus, claro, não de Jesus, mas o amigo humano. Até aquelas pessoas que a gente pensa que são nossas amigas, não é? Pessoas que nos ajudam, que nos apoiam, a gente ajuda. E Deus está dizendo, se guarde dessas pessoas. Vigie, se afaste e não confieis, não esteja seguro em nenhum irmão. E aí, as aparências enganam. Enganoso é o coração, de Jeremias 17:9. E perverso, quem o conhecerá? O Senhor diz, eu, o Senhor, conheço os quadrinhos rins. Aleluia. Então o Senhor está nos ensinando, se guarde o seu irmão. Não confie não. Confie não. Se com essa mente não. Jesus disse em Mateus 24 que a volta dele vai ser desse jeito, olha. Calúnia, engano. Olha aí, Mateus 24.
Versículo 9 em diante. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então muitos se escandalizarão, trairão e aborrecerão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que persevera até o fim será salvo. E o Senhor ensina aqui, olha. Muitos se escandalizarão, trairão e aborrecerão uns aos outros. Não confie no seu amigo que vai lhe trair. Não confie no seu irmão que vai lhe trair, que vai lhe aborrecer, que vai se escandalizar, vai ter atos vergonhosos, reprovados. Porque todo o irmão não faz mais do que enganar. Que situação miserável. O espírito maligno do diabo, que é o enganador, operando e fazendo as pessoas enganar, é uma coisa e finge ser outra. E todo amigo anda caluniando. Olha o espírito da calúnia. Não é amigo, não é que protege, não é que ampara, não é amigo de todas as horas, de todo o tempo, mas é o próprio amigo que sai caluniando, difamando, destruindo o caráter do seu próprio amigo. E aqui nas redes sociais, se Jeremias estava nesse estreito na sua época, e principalmente hoje, quanto mais hoje que as mídias sociais são mais fáceis ainda, hein? É aí, qualquer coisa joga aí no Facebook, joga no YouTube, no Instagram, no Twitter e as demais plataformas digitais, esculhambando A, esculhambando C. Eu vi uma mulher discutindo em um vídeo de reportagem com aquela cantora de funk, Jojo Todinho, uma esculhambando a outra, difamando a outra, que vai pegar, que vai ter isso, vai fazer aquilo. E aí? Um a outro anda caluniando, difamando o seu próprio amigo. E diz que é amigo, e se não fosse? E se não fosse? Então o Senhor está dizendo, não confie não, porque você não conhece o coração de ninguém. Jeremias 17:9, enganoso é o coração e perverso, quem o conhecerá? Tu conhece os desejos das pessoas? Existem pessoas oportunistas que estão do seu lado, só para ter um proveito que você tem para dar para ela. Depois que ela conseguir, olha, te dá um chute. E além de te chutar, vai te caluniar, como Deus está dizendo aqui. A calúnia é terrível, é difamar o caráter, desconstruir o caráter. Salmo 15, caluniadores não entram no reino de Deus. Caluniadores são destruídos pelo Senhor. Salmo 15, veja aí. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, exatamente o que Jeremias estava vivendo. A língua como um arco de mentira. Não difama, nem faz mal ao seu próximo. Eles fazendo mal ao próprio irmão e aos próprios amigos. Nem aceita nenhuma afronta contra seu próximo. Aquele cujos olhos o reprobam, mas honra os que temem ao Senhor. Nenhum deles temiam a Deus. Jeremias temia ao Senhor, e ao invés de eles honrarem Jeremias, desonravam Jeremias. Aquele que mesmo que jure com prejuízo pessoal não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Salmo 101. Assim não é com a igreja não. Você honra a Deus. E essas pessoas, como essa geração de Jeremias, o que é que elas fazem? Igualzinho, irmão. Difama, calunia, desconstrói, vai injuriando. Salmo 101, verso 4. Vou ler o verso 3 em diante. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada disto se me apegará. Esse salmo é de Davi. Davi está dizendo, eu aborreço, eu me irrito, detesto, odeio aqueles que se desviam, saem dos caminhos de Deus e entram no caminho perverso de Satanás. Assim, irmãos, é um salve em Cristo. Detesta esse caminho do desvio
de um apostata. Detesta, irmãos. Não é essa historinha de estar abraçando, tá com um beijinho, não, irmãos. Porque se desviou dos caminhos de Deus, está no caminho de Satanás. Um coração perverso, exatamente o coração do diabo. E o espírito maligno trará perversidade no coração do homem. Um coração perverso é um sentimento perverso, avesso a Deus. É um desejo, é um almejo, é um anelo para a perversidade, aquilo que é diabólico, aquilo que é satânico. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que difama seu próximo às escondidas, exatamente o que esse povo fazia. Eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não tolerarei. Meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda em um caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras, não estará firme perante meus olhos. Pela manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Veja, quando o dia amanhece, é gente morrendo para cá, é gente morrendo para lá. Deus promete destruir todos eles. Os que vivem na mentira, caluniando, difamando. Meu Deus, meu Pai. Ainda por cima, Jeremias usado por Deus, e esse povo dizia que Deus não estava com Jeremias. Olha para aí. Quantas vezes você anuncia a palavra e esses rebeldes dizem que Deus não está na sua vida, você agora só quer ser santo, só quer ser santa, quer se amostrar. E não sabe que é o Espírito Santo alertando, falando, repreendendo, mas eles não dão ouvidos até o fim chegar na vida deles. Versículo 5. Zombará cada um do seu próximo. Olha os zombadores, irmãos. Os piadistas. Zombando, ridicularizando. E não falam a verdade, só falam mentira, bando de mentirosos. Ensinam sua língua a falar a mentira. Veja os professores da mentira, irmãos. Isso é terrível. Andam se cansando em praticar a perversidade. Eles se cansam de serem tão perversos. Mas a Bíblia ensina que vem angústia para eles. Romanos capítulo 2. Veja essa geração corrompida, o que elas merecem da parte de Deus. Romanos capítulo 2. Versículo de número 3 em diante. Mas, segundo tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação, a ira que é a punição, aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tem ira para eles. Tem tribulação, olha, angústia sobre toda a alma do homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois em Deus não há acepção de pessoas. Quero dizer, Deus retribui para esses infiéis com tribulação, é uma vida atribulada, uma vida angustiada, aflita, que pratica o mal, primeiro do judeu, depois do grego. E o Senhor promete, irmãos, para esses que desobedecem à verdade, eles obedecem à iniquidade, tome tribulação na vida, tome angústia, tome ansiedade, tome depressão, remédio controlado, diazepam, gadernal, e vai, se mata. Porque eles vivem numa prática perversa. E Deus não alivia nenhum deles. Só falam mentira. Andam se cansando em praticar a perversidade. Olha bem. É uma geração, irmão, que pratica tanta coisa errada que se cansa. Está cansado de roubar, está cansado de mentir, cansado de enganar, cansado de defraudar, cansado de injuriar. Está cansado, irmão, de fazer a perversidade. Para o povo, cansado das feitiçarias, do adultério, da prostituição, da pornografia, da desobediência a Deus, o povo cansado de tantas essas práticas. E Deus ia ficar assim, de braços cruzados, você acha?
tua habitação está no meio do engano, tua morada está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Olha aí, por causa do engano, da falsidade, daquilo que é, mas não é. Então, por causa do engano, vocês recusam me conhecer. Essa geração, irmão, não quer saber de Deus, não quer. Você evangeliza, você fala a palavra, prega na rua, prega pela internet, mas é um povo que gosta da gandaia, é um povo que não está nem aí para Deus. Eles recusam, deliberadamente, recusam conhecer a Deus. Sabe o que é conhecer Deus, irmãos? Conhecer pela palavra. Conhecer Deus é se relacionar com Deus. É viver com Deus, ter comunhão com Deus. 1 João 1,7, João diz, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas essa geração, igualzinho de Jeremias, se recusa a conhecer a Deus. Ela se relaciona com todo tipo de gente, arruma amizade pela internet, se relaciona com A, com B, com C, e depois você vê a tragédia, irmãos. Você vê a rebordosa que essas pessoas recebem como recompensa como recompensa de recusar a Deus. Não está nem aí para o Senhor, né? Então você já sabe qual é o destino e as consequências dessas pessoas. Uma flecha... versículo de número 7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu os fundirei e os provarei. Vou fundir, vou modelar aí, vou testá-los. E essa prova aqui foi de fogo, viu? Isaías 48:10, Deus diz que provou Israel na fornalha da aflição. Eu disse, vou colocar aflição, angústia. Eles vão aprender, olha, quem sou eu debaixo de angústia. E não é assim que a gente está vendo? Quantas pessoas em meio à pandemia, irmãos, ainda continua bebendo cachaça, homens matando mulheres, continua na programação, curtindo shows. É ou não é? Pessoas ainda vivendo como querem. Ah, não, Deus está no céu, a gente crê em Deus e amém, vamos viver a nossa vida. Olha o dedinho, olha. Aí Deus diz, eu vou prová-los. E essa provação aqui foi através da Babilônia. Quanta provação Deus não manda. Veja aí o vídeo que estava na Índia, o vendaval ali de 270 km por hora, arrastando árvore, arrastando tanta coisa. É Deus dizendo, eu vou provar sim. Deus prova com coronavírus, câncer, tumores. Deus prova com ladrões. Deus prova com acidente, perdendo uma perna, perdendo um braço, perdendo um órgão. Deus prova perdendo casamento, perdendo família, perdendo casa, perdendo emprego, perdendo empresa, falindo. E Deus diz, vou provar, vou angustiá-los, para eles saberem que eu sou o Senhor. Porque o povo tinha Baal, tinha Astarote, tinha Moloque, tinha Zerá. Hoje em dia o povo tem um dinheiro. Aqui não é diferente, porque o povo também era ganancioso, era avarento. E hoje mudou os avarentos de plantão? Mudou nada. Mudou não. Os corruptos continuam de plantão. E Deus diz, eu vou provar. Vou provar. Dentro da cadeia, preso. Lá no hospital. Por isso quando a gente ora, deixa Deus pegar o peixe e tratar o peixe, irmão. Deus abre o peixe. Vai moendo. E quantos peixes não estão abertos nos hospitais? E Deus ensina aqui, olha, por desobediência. Já que me recusam, eu vou fundir eles e vou prová-los. Quantos estão no ai, no u e no ai, irmãos? Quantas mulheres que estão dando à luz, estamos aqui falando, e quantas mães não estão dando à luz a filhos, estão no sufoco. Quantas não morrem depois do parto? Quantas não morrem com a criança na barriga? A minha cunhada de São Bento do Una morreu justamente com um filho dentro da barriga. E o menino já estava grande e perdeu o filho. Graças a Deus que ela conseguiu engravidar e deu à luz, o menino nasceu sadio. Isso é provação. Por quê? Esse povo rejeita conhecer a Deus. É necessário Deus soprar o vento, viu?
É necessário Deus tocar de novo no mar. É necessário de novo tsunami despertar os rebeldes. É necessário os raios, os trovões, os relâmpagos. É necessário os vulcões entrarem em erupção. Porque Deus vai mexer na natureza para despertar. Porque os ídolos como Baal não protegeu Judá. Azerá, Moloque, Astarote não protegeu. Os orixás não vão proteger ninguém. Os santos católicos não vão proteger ninguém. O Senhor está dizendo aqui nessa noite, quem protege sou eu. Eu protejo a entrada, protejo a saída, desde agora e para sempre. Veja o Salmo 121, o que Deus diz? É Deus, irmãos. Fora Ele não é mais ninguém. Eleve os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Por que os montes? Porque o salmista está dizendo os montes. Porque Israel tinha essa idolatria. Então eu olho para os montes, só tem ídolo. De onde vai vir meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar teu pé. Aquele que te guarda não cochilará. Esse que não cochilará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Dê glória para o Senhor. Aleluia. É Deus quem prova desobediente. É Deus, irmãos, que prova. Mas os obedientes, Ele faz isso. Ele guarda a entrada, guarda a saída. Aqueles que são amigos, que são fiéis ao Senhor. Jesus disse também à igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, que Ele também ia guardar aquela igreja da tribulação que viria para o mundo, para provar o mundo. Veja o que o Senhor disse à igreja de Filadélfia. Oh, glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus para toda a eternidade. Versículo 10. Visto que guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar, provar, experimentar os que habitam na terra. Essa igreja foi a única que Ele elogiou. E eu creio que aqui existe igreja que o Senhor está elogiando, porque guardou a palavra da paciência do Senhor. Jesus promete, eu vou te guardar também, vou te proteger na hora da tentação, que é uma alusão aqui da grande tribulação que vai vir, e o Senhor vai proteger a igreja, tirando a igreja da terra, e não deixará a igreja passar a grande tribulação, que vem para os perdidos. E Deus promete, irmãos, preservar os seus, viu? Recebe essa palavra aí que o Espírito Santo de Deus está nos dando. Deus promete preservar os seus. Coronavírus não pega. Lembra do Egito? A praga da morte, a última praga, né, que foi a morte dos primogênitos, só foi para os egípcios. Nem o povo de Israel recebeu nada, absolutamente nada. Nem os animais, nem os israelitas. Ninguém sofreu nada, porque a praga não era para Israel. Israel foi protegido. A praga foi para os egípcios. Eita, Deus terrível quando ele quer punir, viu? Quando Ele quer castigar, sai da frente, aleluia. Sai da frente que o bambu vai entortar, viu? E o Senhor está vindo aí com punição para muitos desobedientes, para muitos desviados, viu? Meu Deus do céu. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor, porque Ele é vingador da causa dos justos. Aleluia. Ora badaya sorimi de castrofa. Labassi amante a forigia. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor, que Ele não tem culpado como inocente. Ora badaya sorebede campa camanaya. Aleluia, glória ao nome de Jesus, porque os lamentos na terra vão continuar, as desolações, irmãos, vão continuar. Meu Deus, os pânicos, as mãos na cabeça, em desespero, vão continuar tudo isso.
Porque o povo abandonou a Deus e se recusam a dobrar o joelho diante do Senhor. Eita, glória a Deus. E Deus diz, eu os provarei. E tem muita gente sendo provada por Deus, viu? Desemprego é para provar. Ou seja, olha, todo tipo de flagelo, mazela, desgraça, catástrofe, doença, ruína, rixa, todo tipo, irmãos, isso é considerado como praga. Todo tipo de sofrimento humano é considerado como praga. E aqui o Senhor ensina que essa provação é para justamente trazer o povo ao arrependimento. Trazer o povo entender que só o Senhor é Deus. Atos 4:12. Abaixo do céu não há salvação, não há outro nome para que haja salvação. Por que confia em A, em B e C e não confia unicamente no Senhor? Por quê? Por conta disso, Deus prova, Ele testa para justamente... E outra coisa, e um teste de Deus, às vezes é morte, para que a pessoa veja o ente querido morrendo, enterrando, dobre o joelho e peça graça e misericórdia a Deus. Só assim aprende que o Senhor é Deus, irmãos. Enquanto está tudo feliz, todo mundo vivo, todo mundo despreza, não lê a Bíblia, não ora, não entra em comunhão com Deus, despreza a cruz de Cristo e achando que isso vai ficar por menos. Não vai. E existe morte para que as pessoas venham para Cristo. Perde emprego, é prova. Deus diz, vou fundir eles, eu fundirei e provarei eles. Como foi para a Babilônia aqui, olha, o povo de Judá se entrega à Babilônia e Deus provava. Vem que não. E Deus vai continuar, viu, provando os vários desviados. Porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Olha, Deus está perguntando, qual é a outra forma que eu vou me conduzir com esse povo rebelde? A não ser modelando e provando eles. Permitindo aflições, angústias, tormentos, permitindo mazelas, fracassos, derrotas, privações, permitindo ser escravos, permitir perder toda a terra, a família, toda a herança que eu dei. Qual é outra forma que eu vou ter para castigar esse povo, se não for dessa forma? Aleluia! E o Senhor está dizendo para nós, qual é a forma que eu vou ter de castigar esses rebeldes? Eles apanham na cara e não tem jeito. Dormem na rua e não tem jeito. Irmãos, já vi uma foto de que alguém defecando na cara do outro, irmão. Cara bêbado, se entregou a cachaça. E o outro estava ali defecando na cabeça, coisa cebosa, nojenta. E Deus não permite? Permite essa esculhambação. E Deus aqui, ó, porque de que outra forma procederia com a filha do meu povo? Me diz aí, Jeremias, como é que eu vou me proceder com esse povo? Como? Eu vou entregar na Babilônia para ver se dá jeito. Porque eu repreendendo não dá jeito. Castigando. Eu mando desemprego. Esse povo não se apruma. Continua roubando. Eu vi um camarada que foi preso, ele por conta dessa pandemia em São Paulo. O cara estava semiaberto por conta da pandemia e agora estava ficando em casa. Não é que o cara foi roubar. Misericórdia, o cara voltou a roubar e foi preso de novo. Aí, ó, dançou. Aí Deus diz o quê? Vou provar de novo. A provação é preso, trancafiado, detido, longe da sociedade. Porque só vai roubar, destruir a reputação e os bens dos outros que ele não suou para ter. Ele não fez nada para conseguir e com a arma em punho vai aterrorizar, colocar pânico nos outros para furtar, para roubar o que não é dele. Ele não trabalhou, não se esforçou, não suou, não batalhou feito aquele cidadão, aquela cidadã, e agora é muito fácil, né? Por isso que eu falei uma vez aqui, e tem país, irmãos, que quando um camarada desse rouba, tora-lhe a mão. Quem dera se o Brasil fosse assim, hein? Quantos marginais não estavam cotozinho, olha? Quantos não estavam cotozinho da mão? Torado a mão, torado o pé. Era punição. Mas o Brasil não tem pela lei, não é? Não tem pela lei. Mas veja os grupos de facção criminosa. Vá roubar a comunidade? Roube a comunidade. Roube. O que é que esses caras fazem? Tora-lhe a mão, tora-lhe a cabeça,
Olha, irmão, é tanta presepada, apanha de barrote, apanha na cabeça e fica todo lapiado. Policial não bate, a lei não faz nada, mas a lei no mundo do crime, no instante dá um jeito em bandido. Vê que vergonha. A lei não dá jeito, mas a própria lei desses grupos criminais dá um jeito. No instante fica santinho. No instante. Quantos vídeos eu já vi de jovens que agrediram as mães e esses camaradas só deram de barrote, tof, e começou a gritar. Um grite não, e tome, para nunca mais bater na mãe, respeitar a mãe. E aí, irmãos? Aí Deus ensina, vou prová-los, vai aprender a lição, vai aprender a dobrar o joelho, vai aprender a crer em mim dessa forma. Não apanha das autoridades, a lei passa a mão, mas Deus entrega como entregou Nabucodonosor. Deus entrega a gente sem misericórdia. Deus entrega aos corruptos, Deus entrega aos marginais, e ali apanham, ali são mortos, ali são envergonhados. É Deus dizendo, irmão, já que me recusam, vou entregar você, aleluia, que é desviado, na mão de quem você teme, na mão de quem você tem medo. Vai apanhar na cara, vai levar tapa, vai ser preso, vai ficar doente, vai ter ninguém para curar, porque a ira de Deus é acesa e ninguém cura. Provérbio 29:1. Ao homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será abatido de repente sem que ninguém os cure, irmãos. Não tem ninguém que vai aliviar, não tem ninguém que vai amenizar. Está merecendo. Eu vi um vídeo de um camarada que estuprou uma mulher e a população pegou, viu? Mas deu que ele morreu de tanto apanhar. Morreu de tanto apanhar. Eu já vi uma reportagem dos caras amarraram. Presta atenção, como Deus entrega e prova. Vai ser provado assim. Amarrou o cara no poste, mas apanhou. Outro, os caras colocaram prego numa tora de madeira. Prego. E o marginal apanhou tanto que recebeu aquela tora de madeira com prego e ficou cravado nas costas. E ele gemendo de dor no meio da rua, esperando os policiais chegarem e levarem para o médico para retirar aquela tora de madeira com prego nas costas. É Deus dizendo, só de que forma eu vou me proceder com esse povo se não for assim? De como, Jeremias? Como? Só assim eles aprendem. E olha que tem gente que vai dessa forma e não muda. Como eu disse, Judá foi para a Babilônia e lá na Babilônia ainda desprezou Deus. Quem viveu, né? Quem viveu. Tem muita gente, irmãos, que já receberam rebordosa terrível e não aprende a lição. E não aprende a lição. E é necessário Deus fazer o quê? Deus dobrar o castigo. Exatamente o que ele prometeu para Israel em Levítico 26. Deus prometeu úlcera. Deus prometeu, meu Deus, hemorroidas. Deus prometeu cegueira. Deus prometeu magreza, né? Tuberculose, sarna. Deus prometeu que o céu ia ficar de bronze, o chão de ferro, e ele não ia responder a oração. E se com isso o povo não obedecesse, Deus ia andar contrariamente a eles de novo, ia entregar na mão dos inimigos, ia correr sem ninguém perseguir. Veja, e o que era deles ia ser dado aos outros. E se com isso não se arrependesse, Deus disse, eu vou andar 7 vezes mais, vou andar contrariamente a vocês, vou bater de frente, bater de testa. Exatamente o que Deus está dizendo aqui para Jeremias. Vou provar sim. Vou entregar para vocês ser escravos, ser prisioneiro, ninguém vai comprar. Serão espalhados, vocês não vão ter lugar para habitar. Só punição, punição, punição. Para o quê? Para se arrepender, irmãos. Deus sabe trabalhar. Deus sabe agir, irmãos. Para que o ser humano dobre o joelho, irmãos. Peça perdão. Peça misericórdia. Aleluia. E deixe dessa vida profana, deixe dessa vida podre, deixe dessa vida corrompida. Só aprende a lição de uma forma terrível. Eita, gente difícil, viu? Assim estava esse povo com Jeremias e a gente vive do mesmo jeito. Povo difícil, fuma feito uma caipora. Aí Deus disse, eu vou te provar com câncer. Toma câncer na laringe, câncer no pulmão, câncer na boca. Eita, povo cachaceiro, toma cirrose para tu aprender. Ah, minhas amizades é tudo para mim.
Eu não vou deixar minhas amizades por conta de Jesus. Minhas amizades. Aí toma trairagem, porque Deus diz aqui, ó, não confie no amigo, não. Seu amigo vai lhe trair, você vai aprender uma lição terrível, porque você confiou no seu amigo e rejeitou o Rei da Glória. Vai, coloca todo mundo aí na tua casa, deixa todo mundo entrar, vai nessa conversinha de Satanás, vai, que é tu mesmo aí onde ele vai te roubar, vai te enganar, vai te matar e vai levar o que é teu e tua alma vai para o inferno. Vai nessa conversinha do cão e Deus diz, eu vou provar. Olha Deus prometendo nessa noite, vou provar esses rebeldes. Eita Jesus, porque de qual outra maneira eu vou proceder com esse povo? No versículo 8 aqui eu termino. Uma flecha mortífera é a língua deles. Eita língua podre. Eita língua envenenada. Língua de serpente que só destila veneno. Fala enganos. Cada um fala palavras de paz. Olha que coisa boa, né? Com o seu companheiro, com o seu amigo. Mas no seu interior, armas ciladas. E aqui eu fecho. E já vai 1h10 aqui para a gente concluir. Olha, a língua é felina, a língua é venenosa. E Deus está dizendo aqui, esse povo fala de paz com seu companheiro. É só tranquilidade, chapa. Eita, paz e amor. É só felicidade. Tudo vai bem, olha. Só paz. Tá tudo bem. Plena pandemia. Vai tudo bem, tudo tranquilão. E aí, beleza? Como é que tá? Tá tudo ok. Aí Deus está dizendo, eles dizem paz, mas no coração, armas ciladas. Cuidado, irmãos. Cuidado com a conversinha mole. Cuidado com quem elogia. Cuidado com quem chega para apertar sua mão, olha. Deus está dizendo, no coração é falso. E glória a Deus que o Espírito Santo dá o dom do discernimento para a gente captar a falsidade do diabo usando essas pessoas. Cuidado com quem pega na tua mão, cuidado com quem dá um abracinho, olha. Porque Deus está dizendo, são falsos. Estão sendo usados pelo diabo e quer te dar uma rasteira. Cuidado com quem entra na tua casa. Nem todo mundo tem que entrar. Eu lembro do meu primo que entrou aqui em casa. E aí, primão. E pediu uma ajuda para comprar o gás dele. Caloteiro safado, vagabundo, mentiroso, onde estava aprontando com os pais e chegou até aqui em casa e entrou com a mentira. Eu conversei com a minha esposa, a gente virou para ajudar, ele pediu emprestado. Caloteiro, foi para fumar crack, cheirar crack. Pilantra, onde deu calote na igreja, dizendo que ia arrumar isso aqui, arrumar aquilo outro, e pegou o serviço, pegou o dinheiro antecipado e deu, olha, o calote na igreja. Caloteiro. Isso é do meu próprio sangue, eu tenho medo de dizer que não. Caloteiro safado. E diante de Deus vai pagar preço. E o Senhor ensina o quê? Paz. E para o meu lado, primão. Cuidado, irmão, com essa historinha. Cuidado. Levou 70 conto, irmão. 70 reais Deus manda mais. Como Deus mandou mais. E o que é que fica dentro dele? A mancha de ser bandido, de ser um ladrão, de ser marginal. E aí, a difamação, a reputação jogada na lama, dinheiro compra, 70 reais, vai tirar isso? 70 conto vai tirar? Me diz, vai tirar? Hein? E um cara que tem uma fama jogada na lama, ser taxado de bandido, ser procurado para ser morto, hein? Onde ninguém quer, onde ninguém aceita, nem o próprio irmão dele quer ele dentro de casa. Por ter uma fama miserável, dar lugar para o diabo, onde ninguém aguenta mais. E eu vou esperar ele vir trazer o dinheiro? Não, espero não. Jesus ensina aquele que pede-lhe emprestado, não vá atrás, né, para que devolva. Jesus ensina para a gente fazer isso, não. Deixa a consciência bater, 70 conto não vai matar a gente, não. Agora fica essa receita para você saber que essa palavra se cumpre. Eles dizem paz para o seu companheiro. É só abraço, né? Pandemia agora não pode, é só ombrinho, né? Bate no ombrinho, é só paz e amor e alegria. Mas Deus está dizendo aqui, ensinando, mas no íntimo, armas ciladas, rapaz. São caloteiros, são covardes, são enganadores. E gente como essa, irmãos, Deus está dizendo aqui, olha, vou provar.
E a provação para eles foi a Babilônia. A provação para alguns foi a prisão na Babilônia. A provação para outros foi a morte. A provação para outros foi a espada. A provação para outros foi a fome. E aí? E aí que o Senhor está dizendo, vou provar. Aguarda só as notícias. Aguarda só as notícias. Onde Deus tocará no vento. Onde Deus dará ordem ao mar. Da camanarra sobre a derrebácia. A NASA está espantada aí com o meteoro que está vindo contra a Terra. Está com medo. Está querendo até lançar bomba atômica aí, bomba nuclear para estourar o meteoro, para não cair na Terra. Mas Deus sabe como vai provar a Terra, viu, meu pai? É anônimo para famoso. É político e o povo também. Deus sabe como vai provar. Porque são mentirosos, são adúlteros, são enganadores, são apostatas, são adoradores do diabo. E Deus não deixa isso passar em branco, não. Deus tem uma vara, irmão, uma vara de ferro tão terrível que quando ele dá no vaso, o vaso se despedaça, não tem ninguém que vai reconstruir esse negócio. Oh, glória a Deus. E o Senhor, por esses dias, irmãos, ele descerá com sua vara de ferro, que é o símbolo de juízo. E aguarde as nações, os povos, aonde essa vara vai pegar, irmãos. Aguarde, porque Deus descerá, irmãos, com a sua ira. E é o basta. Porque Deus fala, não dá jeito. E Deus diz, eu vou prová-los. Esses enganadores, esses mentirosos, esses difamadores. Por isso que eu disse, a uns Deus deixa prova com enfermidade no corpo, coronavírus, outras doenças, cachaça, não é? Como eu vi um vídeo do jovem que não tinha habilitação, de 18, outro com 17, pegou o carro em alta velocidade, bateu no poste e morreu os dois na hora. E esses jovens foram provados e não chegou o fim para eles. Não chegou, foi agora há pouco, essa semana em São Paulo. E não chegou o fim. Por isso que o Senhor sabe, irmãos, como ele vai punir essas pessoas que faz parte dessa geração diabólica. E o Senhor não poupará. Compartilha esse vídeo para que aqueles que estão na trambicagem, dando lugar para o diabo, se arrependam enquanto Deus está dando chance. Porque senão o Senhor está chegando aí para visitá-lo. E a visita de Deus, ele não perde viagem não, viu? Que Deus abençoe a todos. Obrigado por ficar até agora. Se Jesus permitir, a gente voltará amanhã para continuar nesse capítulo 9, porque ainda tem muita água para beber, viu? Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço por essa meditação tão poderosa. Glorifico o teu nome como único Deus vivo e verdadeiro, e Jesus Cristo que tu enviaste. Que seja de edificação e alerta para os teus filhos, a tua igreja, e salvação para os perdidos, Senhor. Eu oro crendo e te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. E para você que ainda não se decidiu voltar para Jesus, dobra teu joelho, te arrepende, pede misericórdia, perdão a Deus. Crê que Jesus é poderoso para perdoar e o sangue dele purifica todo o pecado. Dobra teu joelho, aceita Cristo enquanto tem tempo. E para a igreja permanecer fiel, temente e tremente diante do Senhor. E não vacilar, porque se vacilar, o bambu entorta, o caldo é grosso e o negócio vai gemer, viu? Por isso vigiemos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, fica na paz, um abraço. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Deus abençoe e abra a boquinha de glória para Jesus. Fica na paz, em nome do Senhor. Ô glória!